hora! É hora! É hora da história! Eu estou aqui com o termômetro das emoções e quero marcar aqui o sentimento que nós estamos falando hoje no Bíblia e Companhia. É a tristeza. Vamos deixar aqui, ó. É a tristeza. O termômetro, ele nos ajuda a reconhecer os sentimentos, mas também saber a intensidade deles. Então, na história de hoje, os nossos personagens, eles estão tristes. Olha aqui, ó, eles estão chorando. E aqui, nesse termômetro, a gente vai ver se a tristeza era muito pouca, se era pouco, se era mais ou menos, ou se era muito triste. Eu vou deixar o termômetro aqui no muito triste, porque os nossos personagens da história bíblica de hoje, eles estavam sentindo uma tristeza muito grande. Na verdade, eles já haviam passado por uma tristeza muito grande. E esses personagens são os discípulos de Jesus. Eles andaram com Jesus, viram Jesus fazer muitos milagres, mas eles viram também a esperança deles ir embora quando Jesus morreu na cruz. Com certeza, quando eles viram Jesus sendo crucificado, sofrendo muito, eles ficaram muito tristes. Mas passado um tempo, Jesus ressuscitou, voltou a viver. E essa história se passa naqueles 40 dias em que Jesus foi aparecendo para eles, para os seus discípulos, para os seus seguidores. E esses discípulos que já haviam passado por uma tristeza muito grande, é muito provável que eles estavam tristes de novo. Sabe por quê? Eles decidiram ir pescar. Olha aqui uma rede de pesca. E eles foram para essa pesca, mas não pegaram nada. Será que eles ficaram felizes em ter saído para pescar e não trazer nada? Com certeza não. Eles devem ter ficado tristes por não ter pego nenhum peixe. Já haviam passado por aquela tristeza muito grande. Mas aí eles estavam ali pescando e veio essa tristeza de novo. Com certeza não era uma tristeza tão grande como a que eles já haviam vivido, mas era uma tristeza por não ter pescado. Você também fica triste quando você tem a expectativa de fazer alguma coisa e você não consegue? Dá uma tristeza, né? Quando as coisas não dão certo. É verdade. E foi isso que aconteceu com eles. Mas existe um personagem que quando chega muda toda a história. E esse personagem é Jesus. Quando eles chegaram ali na praia com o barco, eles encontraram quem? Eles encontraram Jesus. Jesus perguntou: vocês pegaram peixe? Eles disseram: não, a gente não pegou. Jesus falou para eles: volte para o mar e jogue a rede num outro lugar. Jesus indicou para eles aonde eles deviam jogar a rede. E eles foram e jogaram a rede aonde Jesus havia falado. E veja como a rede voltou cheia de peixe. Muito peixe. Por quê? Porque Jesus fez um milagre. Tem um ditado que diz assim, que o mar não está para peixe. Se fala assim quando as coisas não estão indo bem. E o mar aquele dia não estava para peixe. Mas quando Jesus chega, toda essa situação muda. E Jesus fez um milagre, porque ele disse: jogue lá a rede. E eles jogaram. E aquela tristeza de não ter pego nada se transformou em alegria. Alegria por ter visto Jesus. Alegria por ter pescado tanto peixe, porque era muito peixe, muito peixe. Tanto peixe que eles tiveram que dividir com outro barco.
Quando eles chegaram lá na areia e desceram, Jesus tinha mais uma surpresa para eles. Ele havia preparado um lanche para eles comerem. Tinha pão e tinha peixe assado. E eles sentaram ali e eles tiveram certeza que Jesus realmente havia ressuscitado. Eles tiveram um tempo ali de comunhão, comendo aquele lanchinho que Jesus havia preparado para eles. E eles estavam ali com Jesus e com certeza aquela tristeza deles já não existia mais. Sabe, amiguinho, a tristeza é como passar por um túnel. Quando a gente vai passar por um túnel, tem o começo do túnel, tem o meio do túnel e tem o final. O sentimento da tristeza é como passar por esse túnel. Tem começo, meio e fim. O que a gente não pode é parar no meio do túnel, porque daí a gente fica doente, com uma doença chamada depressão. Nós vimos que os discípulos, eles passaram pelo túnel da tristeza. Eles tiveram um tempo em que eles ficaram muito tristes por causa da morte de Jesus. Mas depois eles saíram daquela tristeza porque Jesus ressuscitou. E agora eles estavam ali comendo junto com ele. E o que nós aprendemos com essa história? Que nos momentos de tristeza, Jesus ele quer estar com a gente também. Esses discípulos estavam tristes e Jesus estava ali na areia esperando por eles. Nós também podemos colocar nossas tristezas diante de Deus e pedir para Ele nos ajudar a lidar com esse sentimento que nos deixa tristes e com as situações, que às vezes são situações bem graves, não é verdade? Por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama. Como é difícil, não é verdade? Então, nesses momentos, Jesus ele que está bem pertinho da gente. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele é consolador. E o consolador é aquele que nos consola, nos ajuda. Então, se você está passando por esse momento de tristeza aí na sua vida, uma tristeza que está há muito tempo, saiba que Deus, Jesus, através do Espírito Santo, quer te consolar, te ajudar a passar por esse momento triste, ok?